Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu sou bolsista do Clube da Química, meu orientador é o Eduardo, e hoje eu vou fazer a resolução de alguns exercícios sobre proteção catódica. Bom, a proteção catódica consiste em um dos métodos para controle da corrosão. Ela pode ocorrer de duas formas: por ânodo de sacrifício, quando um metal com potencial de redução menor do que o metal a ser protegido é conectado à estrutura, formando um ânodo. Dessa forma, ele se corrói e protege o metal a ser protegido. Ou por corrente impressa, quando a DDP é gerada por uma fonte de alimentação externa que produz uma corrente elétrica do ânodo para a estrutura ser protegida. Além da proteção catódica, existe também a proteção anódica, que é um outro método para controle da corrosão. Ela consiste na formação de uma película de óxidos protetores insolúveis na superfície do metal que se deseja proteger, isolando-o assim do contato com o meio corrosivo. Um exemplo de proteção anódica é a Estátua da Liberdade, que tem uma pátina formada por óxido de cobre em sua superfície, que a isola do contato com o meio corrosivo. A proteção catódica também tem importância para a sustentabilidade, porque protegendo os metais contra a corrosão, a gente tem a diminuição da mineração, a diminuição da liberação de gases do efeito estufa que são produzidos pelas indústrias siderúrgicas e também a diminuição de rejeitos metálicos, porque nem todo metal pode ser reutilizado e nem todo metal é reciclado. Bom, ali embaixo eu coloquei um resuminho que vai ser importante para a resolução das duas questões que eu selecionei. Bom, quem oxida é o metal com menor potencial de redução e ele é o ânodo. E quem reduz tem maior potencial de redução e é o cátodo. A primeira questão é da Universidade Federal do Paraná e ela diz: a corrosão dos metais é um processo de considerável importância econômica porque diminui a vida útil dos produtos metálicos, cuja substituição é de custo elevado. Durante o processo de corrosão, os metais sofrem oxidação. O ferro, por exemplo, oxida-se resultando na ferrugem. A transformação do ferro metálico em ferrugem só ocorrerá na presença de um agente oxidante. As semi-reações a seguir estão envolvidas no processo de corrosão do ferro. Uma maneira simples de prevenir a corrosão consiste em proteger a superfície metálica pela pintura. Outra forma de proteção é a galvanização, que consiste na aplicação de uma camada de zinco à superfície do ferro. Grandes estruturas podem ser protegidas pela sua conexão a um bloco de zinco ou magnésio, conforme a figura em que M representa magnésio ou zinco. Conforme o caso, as semi-reações envolvidas são, e o enunciado então apresenta as reações de redução do zinco e do magnésio. Com base no texto acima, é correto afirmar sobre o processo de corrosão do ferro. Alternativa número 1. As semi-reações 1 e 2 indicam que uma película de água pura sobre a superfície do ferro é um poderoso oxidante desse metal, resultando na ferrugem. Essa primeira alternativa é falsa, porque um poderoso agente oxidante apresenta um elevado potencial de redução, e esse não é o caso da água. E também porque a água sozinha não é capaz de oxidar o ferro e formar a ferrugem, precisa ter a presença de oxigênio. A afirmação de número 2 diz: a semi-reação 3 revela que o gás oxigênio favorece o processo de corrosão. Essa afirmativa é verdadeira, porque o potencial de redução do oxigênio é maior do que o do ferro, e sendo assim o gás oxigênio reduz e o ferro oxida, ou seja, corrói. Afirmação número 3. Uma película de tinta previne a corrosão por impedir o contato do metal com o agente oxidante. Essa alternativa é verdadeira, porque a película realmente bloqueia o contato do metal com a atmosfera, com a água, com ácidos, por exemplo. Já a número 4 diz: na galvanização, o zinco protege o ferro por ceder elétrons mais facilmente que esse último. Verdade. O zinco apresenta menor potencial de redução que o ferro, portanto, sofre oxidação no lugar dele, agindo como metal de sacrifício e então doando elétrons. Já a última, número 5, afirma: o zinco é um melhor redutor que o magnésio.
Essa afirmativa é falsa, porque o potencial de redução do magnésio é menor do que o potencial de redução do zinco, o que indica um maior potencial de oxidação. Portanto, a número 2, 3 e 4 são as afirmativas corretas. A próxima questão, questão 2, é da Unirio. A ferrugem apresentada pelos automóveis na nossa cidade é um processo denominado corrosão. Na presença de ar seco, ausência de umidade, o automóvel praticamente não enferruja. Numa cidade praiana, como o Rio de Janeiro, torna-se necessária a adoção de medidas que minimizem a corrosão. Uma delas é a galvanização, que significa revestir o ferro presente no automóvel com um metal redutor mais forte que ele. Assinale a opção que apresenta o metal redutor que permite a galvanização do ferro, dado que o potencial de redução do ferro é menos 0,44 volts. E as alternativas são A, cádmio, B, cobalto, C, cobre, D, níquel e E, zinco. Bom, para ele se tornar um metal redutor, ou seja, o ânodo, ele precisa ter um menor potencial de redução que o ferro, que a gente viu, que é menos 0,44 volts, para assim ele poder se oxidar, ou seja, corroer no lugar do ferro. Vendo as opções, a gente vê que o único que tem um potencial de redução menor do que o ferro é o zinco, a alternativa E, e por isso ela é a alternativa correta. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.